Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma das questões mais disputadas entre católicos e protestantes é sobre o uso das imagens. Com certeza, esse é o assunto em que normalmente os católicos são inquiridos pelos protestantes, que costumam chamá-los de idólatras, isto é, adoradores de ídolos, quer dizer, adoradores de falsos deuses. E ainda acusam a Igreja Católica de ensinar a adoração destas imagens. Os protestantes encaram o uso das imagens sacras como um insulto ao mandamento divino que consta em Êxodos 20:4, que proíbe a confecção delas. A Igreja Católica sempre defendeu o uso das imagens. Estaria a Igreja Católica desobedecendo a ordem divina em Êxodos 20:4? Sobre este versículo comentaremos mais adiante. A Igreja Católica é a única igreja que tem ligação direta com os apóstolos de Cristo. Sendo ela a guardiã da doutrina ensinada por eles e por Cristo, sem lhe inculcar qualquer mudança. Se ela quisesse mesmo agir contra a ordem divina, teria adulterado a Bíblia nas passagens em que há a condenação das imagens. Na Bíblia Católica, pois a Bíblia Protestante não contém 7 livros relativos ao Velho Testamento, o livro da sabedoria condena como nenhum outro a idolatria, lá em Sabedoria, dos capítulos 13 a 15. Não poderia a Igreja repudiar o livro como fizeram os protestantes? Na Sagrada Escritura, há outras passagens que condenam a confecção das imagens, como, por exemplo, Levítico 26:1, Deuteronômio 7:25 e Salmo 97:7 e vários outros. Mas também há outras passagens que defendem a sua confecção. Por exemplo, Êxodos 25:17-22, Números 21, de 8 a 9, 1 Reis de 6, de 23 a 29, 1 Crônicas 28, 18 a 19, 2 Crônicas 3, 7 a 10, enfim, vários versículos. Pode Deus infinitamente perfeito entrar em contradição consigo mesmo? É claro que não. E como podemos explicar esta aparente contradição na Bíblia? Na verdade, isso é muito simples de ser explicado. Deus condena a idolatria e não a confecção de qualquer imagem. Quando o objetivo da imagem é representar ou ser um ídolo que vai roubar a adoração devida somente a Deus, ela é abominável. Como lemos aqui: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª geração daqueles que me aborrecem. Êxodos 20, de 3 a 5. Note que as imagens aqui são sinônimos de falsos deuses, isto é, os ídolos que eram esculpidos. Nesta passagem, a função da imagem é roubar a adoração devida somente a Deus. O texto bíblico condena a confecção de ídolos, porque eles estão roubando o culto de adoração ao Senhor. A existência deste mandamento se deve pelo fato do povo judeu ser inclinado à idolatria, por ter vivido no Egito, que era uma nação idólatra, e por estar cercado de nações pagãs,
que não adoravam a Deus e que construíam seus próprios deuses. Deus quer dizer aqui o seguinte: não construam deuses para vocês, pois eu sou o Deus único e verdadeiro. A terra do Egito era cercada e ornamentada pelas imagens de seus ídolos. Vou citar aqui alguns deles: Ra, Seth, Horus, Thoth, Anubis, Amon, Mut, Osíris, Ísis, Ater, Sekhmet, Wadjet, Maat, Bastet, dentre muitos outros. Citei aqui os 14 principais. Estes ídolos possuíam a aparência de animais. Por essa razão que Deus, a referir-se a eles, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem de alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Para que não haja dúvida de que Deus se referia aos falsos deuses do Egito, também encontramos no livro de Josué o seguinte trecho: agora, pois, temei o Senhor e o serviu com inteligência e fidelidade. Afastai os deuses os quais vossos pais serviram do outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Josué 24, 14. Referência semelhante aos ídolos egípcios encontramos também no livro do profeta Ezequiel, no seguinte trecho: filho do homem, disse-me ele, fura a muralha. Quando a furei, divisei uma porta. Aproxima-te, diz ele, e contempla as horríveis abominações a que se entregam aqui. Fui até ali para olhar. Enxerguei aí toda espécie de imagens de répteis e animais imundos, e pinturas em volta das paredes, todos os ídolos da casa de Israel. Ezequiel 8, de 8 a 10. Bem, não obstante, o próprio Deus, talvez já prevendo que alguns iriam distorcer as suas palavras e dar um sentido totalmente humano ao seu ensinamento divino, mandou construir imagens. Observamos aqui o seguinte trecho: farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis querubins, nas 2 extremidades dele. Êxodos 25, 18 a 19. Nestes versículos, Deus ordena a Moisés que construa 2 imagens de querubins, que serão colocadas em cima da Arca da Aliança, onde estavam as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Veja que os querubins aqui não são objetos de adoração, mas de ornamentação da Arca da Aliança. Salomão também manda construir 2 querubins de madeira, que serão colocados no altar para enfeitar o templo. Vemos isso lá em 1 Reis, capítulo 6, versículos 23 a 29. Vimos também que Josué, exercendo a sua autoridade de substituto de Moisés, recebeu de Deus orientações proibitivas quanto à confecção de ídolos. No entanto, ele mesmo prostrou-se diante das imagens da Arca da Aliança. Vamos conferir aqui. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra, até a tarde diante da Arca do Senhor, tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram de pó as suas cabeças. Josué, capítulo 7, versículo 6.
Josué enlouqueceu e estava cometendo algum tipo de idolatria ao prostrar-se diante das imagens dos dois querubins presentes na Arca da Aliança? Obviamente que não. Ele sabia muito bem a diferença entre as imagens que eram permitidas e as imagens que não. Sabia muito bem diferenciar entre os ídolos e as imagens sacras, e estas orientavam a inteligência humana a Deus e as coisas divinas. Logo, o uso das imagens em contexto religioso não era totalmente restrito. A proibição valia somente quando se tratavam de ídolos, falsos deuses. Para deixar mais claro ainda a proibição e a permissão do uso das imagens sacras, vejamos os próximos versículos. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Números 21, de 8 a 9. Vejam que aqui a imagem da serpente não era um ídolo, mas um objeto visível, de onde emanava uma graça invisível, o que nós católicos chamamos de sacramental. A imagem da serpente de bronze, não era um ídolo, que foi uma prefiguração do Cristo no madeiro da cruz. E é o próprio Senhor que confirma isso, conforme lemos aqui no Evangelho. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. João 3,17. Devemos lembrar que a imagem da serpente de bronze curava os israelitas do veneno das serpentes quando eram mordidos por elas, preservando assim as suas vidas. Assim como o sacrifício de Cristo nos cura de todo o pecado, conforme João 1,29, isto é, das mordidas da serpente chamada Satanás, preservando-nos para a vida eterna. Agora um outro trecho da Bíblia onde novamente aparece a serpente de bronze construída por Moisés. Ezequias destruiu os lugares altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Segundo livro de Reis 18:4. Note que no primeiro texto, lá em Números 21, de 8 a 9, Deus não só permitiu o uso da imagem, mas como também a utiliza para o seu serviço. E a transforma em um objeto de bênção para o seu povo, sinal do seu amor por Israel. E no segundo texto, de 2 Reis 18:4, a mesma serpente de metal que outrora fora construída por Moisés é repudiada, pois tornou-se objeto de adoração, pois os filhos de Israel lhes queimavam incenso. Deram a ela o culto, que era devido somente a Deus. A serpente de metal perdeu, como nos mostra o texto, o seu sentido original, porque os filhos de Israel não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes, transpassaram seu concerto e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram, nem o fizeram. Segundo Reis 18:12. Aí fica mais que claro que Deus não condena o uso das imagens sacras, e sim a idolatria. É importante lembrarmos que há muitas outras formas de idolatria, como o amor ao dinheiro, aos bens materiais, ao sexo, o amor exagerado a artistas ou intelectuais.
Tudo isso é também idolatria, pois substituem o amor que devemos ter somente por Deus. Mas alguém poderia objetar: mas as imagens dos santos católicos têm a função de ídolos dentro do catolicismo. Continuando a objeção, alguém poderia dizer: vemos os católicos eles dirigirem orações, fazerem promessas e ajoelharem diante delas. Uma boa objeção, uma boa pergunta. Mas para esclarecer essa objeção, teremos que abordar temas relacionados à veneração e à intercessão dos santos, o que trataremos no nosso próximo vídeo.